Irmãos, hoje, nesse momento, eu agradeço ao meu Deus pela bondade e misericórdia para comigo. E, neste momento, eu agradeço aos irmãos que hão de me ouvir. Eu não sei se alguém vai estar me assistindo agora, mas nós vamos tratar de um assunto muito importante, irmãos, que é o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. Isso é muito importante, irmãos. Nós sabemos de algo muito importante, que é o nascimento de Jesus. Irmãos, eu vou relatar esse assunto aqui, nesse momento, porque muitas vezes, irmãos, nós sem conhecimento, nós falamos coisas, nós nos declaramos muitas vezes até culpados e impossibilitados de fazer algo. Eu estava olhando aqui, irmãos, vendo um vídeo da missionária Jo, ali na África, a respeito daquelas crianças muito pobres. Eu até, irmãos, deixei alguns argumentos a esse respeito. E muitas pessoas, irmãos, se sentiram abaladas por ver aquilo. E depois eu comecei a meditar, irmãos, por quê? Nós, irmãos, sensibilizamos lá fora com os problemas lá fora e nós não nos sensibilizamos com os problemas aqui no nosso país. Então, irmãos, nós vamos ver aqui falar do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. A Bíblia nos diz que quando saiu, irmãos, um decreto da parte de César Augusto, ali, quando Roma dominava o mundo, e sendo Cirênio, ou Cirino, ou Quirino, presidente da Síria, este decreto veio nos seus dias, porque este homem, ele governou a Síria, foi governo da Síria do ano 12 a 6 da era antiga. E como César tinha formado um decreto para que todos se alistassem, porque o imperador queria saber a quantidade de pessoas que existia ali em Israel, ali na Judéia. E José, naqueles dias, irmãos, também foi se alistar, ele e Maria. E Maria já estava nos dias de dar à luz, e eles foram para lá, para a Judéia, a fim de se alistar. Mas chegando ali na Judéia, irmãos, em Belém, eles não acharam lugar para ficarem. Então nós vamos ler aqui, irmãos, o assunto. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse.
Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Veja, irmãos, não havia lugar para Jesus. Não havia lugar para José, Maria e Jesus em lugar nenhum, na estalagem, quer dizer, hotéis ou pensões, como se fala hoje, chamava-se estalagem naquele tempo, naqueles dias. E não havia lugar, não foi encontrado lugar para eles. Muitas pessoas fazem assim menções que foi assim, mas a Bíblia só diz que não havia lugar para eles na estalagem. Só isso, irmão. Nós não devemos criar fantasias, criar rodeios na nossa transmissão. Então, como não havia lugar, José e Maria foram para aquela estrebaria e ali Jesus nasceu e puseram na manjedoura o menino. Jesus não nasceu em berço de prata, nem berço de ouro. Jesus não teve realmente um lugar adequado para nascer. A gente começa, irmãos, a meditar e nos vem o entendimento que tudo aconteceu para que nós fosse como ele. João, irmão, na sua carta, ele diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nós devemos ter o exemplo de Jesus. Muitas pessoas no mundo, irmãos, nascem, irmãos, sem ter um berço. Sem ter um berço. Não tem um berço. Jesus também não teve um berço. Irmãos, por isso é que os judeus rejeitaram Jesus por isso, porque os judeus esperavam um rei que fosse de família nobre, fosse de linhagem nobre. Então ele esperava um rei que nascesse, irmãos, em um berço de ouro. Mas Jesus nasceu aonde o lugar que eles estavam era uma estrebaria. Eu estava, irmãos, meditando naquele vídeo da nossa irmã missionária chamada Tia Jo, e muitas pessoas, irmãos, se sensibilizaram com aquilo, com o sofrimento daquelas crianças. Este vídeo, irmão, está na internet. Se alguns irmãos quiserem ver, é bom. Isso foi há muitos anos atrás que aconteceu isto. Ela era uma missionária dos chamados Gideões da última hora, da obra missionária dos Gideões. E aquelas crianças ali, irmãos, não tinham uma guarida, não tinham o que comer, são muito pobres. Parece-me que é em Moçambique. Então, irmãos, eles ajudavam ali enquanto eles podiam fazer. E, irmãos, muitas pessoas sensibilizaram e muitos diziam: eu queria saber onde era, como era para me ajudar. E depois eu comecei a meditar e escrevi também depois uns artigos a este respeito. Irmãos,
ninguém se compadeceu de Jesus. Ninguém se compadeceu de Jesus. Todos ali, irmãos, não conheciam Jesus. Jesus, irmãos, nasceu pobre sem ter um lugar realmente digno de nascimento. José não achou lugar na pousada, teve que ir para uma estrebaria. Jesus nasceu pobre e viveu pobre todo o seu tempo. E a palavra nos diz: não havia lugar para eles na estalagem. Irmãos, eu há muitos anos atrás, há mais de 50 anos atrás, ouvi esta palavra quando eu estava ali ainda na Bahia, em Coraci, na Igreja Batista, dirigida ali pelo pastor Gessé Maria. E eu ouvi essa palavra, ele pregando a esse respeito naquela noite. Não havia lugar para ele na estalagem. Não tinha lugar para ele. Não tinha lugar para ele. Jesus nasceu pobre. E nós olhando, irmãos, aquele vídeo, ali, assim como é, ali na África, as pessoas, os irmãos, ou pessoas não se condoeram, irmãos, e começaram, irmãos, a publicar respostas e comentários. Então, irmãos, eu comecei a pensar. Esta irmã, esses irmãos foram enviados pela obra missionária Gideões da Última Hora. Irmãos, a gente fica assim meditando nas festividades dos Gideões da Última Hora, quando a direção dali, irmãos, o pastor Cisino estava naquela direção, e os pregadores, irmãos, que iam para lá, recebia altos valores. Pregadores e cantores. Eu escrevi isso, irmão. Irmãos, eu comecei a pensar o valor que aquelas irmãs, sendo enviado para lá, diante do valor que era pago aos pregadores, como se diz, pregadores de renome, como Napoleão Falcão e tantos outros. E se tem, irmãos, um péssimo testemunho da obra ali. E eu fico pensando assim, irmãos, o valor era irrisório para aqueles irmãos que eram mandados para a África. Há uns anos atrás, eu estava ouvindo, irmãos, da boca do pastor Cisino, que uma criança, irmãos, ela juntava latinhas, ela juntou latinhas e vendeu para enviar a sua contribuição para a obra missionária dos Gideões. Eu comecei a meditar e a pensar, aquela criança pobre fazendo isso, as pessoas pobres fazendo isto, sem retorno nenhum. E ali, irmãos, os congressos da obra missionária dos Gideões, se gasta muito dinheiro. É muito dinheiro gasto naquela obra. Muito dinheiro gasto. Fiquei meditando aquelas crianças ali, passando fome, sem ter alimento. E eles, muitas vezes, irmãos, sobrava alimento nesse congresso e era jogado fora. Então eu comecei, irmãos, a pensar na obra missionária brasileira. No Brasil, irmão, existem muitas crianças
passando necessidade, passando fome, sem ter o que vestir. No Alto Sertão, irmãos, nordestino, tem muitas pessoas em situações difíceis e eu fico assim pensando, os nossos líderes têm se lembrado disso? Os líderes brasileiros têm se lembrado disso? Estes homens, irmãos, que têm, irmão, a sua bolsa recheada, esses irmãos que têm, irmãos, propriedades, uns têm lanchas, outros aviões, outros têm carro de altos valores. Esses irmãos se importam com o nosso país. Eu escrevi um artigo, irmão. Nós precisamos primeiro fazer a obra aqui. Nós precisamos primeiro olhar para a nossa casa, para servir exemplo para lá fora. Primeiro, irmãos, vamos cuidar da nossa casa para depois cuidar da casa do outro. Como é que nós vamos cuidar da casa do outro se a nossa casa também está igual àquela? Primeiro vamos arrumar a nossa casa. Primeiro vamos cuidar do nosso povo aqui no Brasil, dessas crianças que são necessitadas, deste povo pobre brasileiro, que no governo Lula foi dito que Lula tinha erradicado a pobreza e a fome aqui no Brasil. Não existia mais fome nem pobreza. Por que mentir, irmãos? Mas, irmãos, a igreja tem uma grande parcela de culpabilidade e deveria ter uma grande parcela, irmãos, de sensibilidade para ajudar o nosso povo. Muitas vezes aqueles irmãos, muitas vezes falta até o ensinamento é este quando os irmãos recebem o seu salário. Primeiro tirar o dízimo. Primeira coisa que faz é tirar o dízimo, que diz que o dízimo é do Senhor. Mas nunca ninguém ensina para o irmão, irmão, primeiro tu paga a tua dívida. Foi assim que Eliseu falou para aquela viúva, irmão. Quando ela disse que todos os vasos estavam cheios, Eliseu disse, e ela perguntou o que é que ela ia fazer. Ele disse, olha, vende o azeite e paga a tua dívida e vivei do resto. Foi isso que Eliseu falou para aquela viúva. Porque quando o marido dela morreu, ele deixou uma grande dívida. Mas ele disse para ela, vende o azeite, paga a tua dívida e vivei do resto. Ele não deu conselho para ela. Tira primeiro o dízimo do Senhor e depois tu paga a dívida. Mas ele disse, vende o azeite, paga a tua dívida e vivei do resto. Aqui sou ensinado, primeira coisa que eu ouvia dos dirigentes era, irmãos, ao receber o seu pagamento, primeiro tira o dízimo, porque o dízimo não é teu, o dízimo é de Deus. Só que esse dízimo não fica nas congregações. Este dízimo, irmãos, vai para a sede das igrejas. Principalmente, irmãos, nos ministérios pentecostais, que deveria ser exemplo para todas as denominações. Para todas as denominações. Irmãos, as igrejas deviam ser unidas para que não houvesse nenhum crente passando necessidade. Para que estes líderes, irmãos, socorressem o povo pobre da nossa nação. Mas não fazem isso. Fazem totalmente tudo ao contrário. Não fazem o que deveriam fazer. São pessoas, irmãos, que não têm aquela consciência lavada, que não têm realmente conhecimento da palavra e que só pensam em dinheiro, só pensam em si, mas não pensam nos outros. E muitas vezes se culpa o governo, irmãos. Se culpa o presidente da República
porque existe pobreza no país. A igreja, irmãos, a igreja se tornou rica, a igreja se tornou milionária. Não estou falando só de uma igreja, não, irmão. Só de um ministério. Todos os ministérios compõem em somente uma igreja, a igreja de Jesus. Ela é composta de muitos ministérios, mas ela se compõe em uma só, a igreja de Jesus. Todos os ministérios deveriam ser unidos a Jesus. Deveria se unir todos os irmãos para fazer uma obra missionária. Assim como era no princípio, porque está escrito com os crentes antigamente, que nada do que eles tinham dizia que era seu, mas tudo era em comum. Uns ajudavam os outros. Ninguém passava fome. Mas não é assim que acontece hoje. Hoje acontece ao contrário. Os grandes líderes, eles trabalham para si e não para os outros. Só pensam em si, enriquecendo dia após dia, tendo, irmãos, propriedades. Tendo propriedades. Eles não têm, irmãos, eles não têm lavouras para produzir. A produção deles, desses grandes líderes que são ricos, vem do pobre que dá o seu dízimo e as suas ofertas. Não havia lugar para Jesus na estalagem. Não tinha lugar para ele. Ele nasceu pobre. Hoje, irmãos, os filhos dos líderes nascem em berço de ouro, porque são riquíssimos. Comem do bom e do melhor. E se esquecendo, irmão, do filho daquele irmão, daquele membro que é dizimista, que quando recebe o seu salário, tira primeiro dízimo, dá a sua oferta, eles esquecem dos filhos desses irmãos, que muitas vezes não tem nenhuma casa para morar. Muitas vezes, irmão, o seu salário é mínimo. E eles não se compadecem. Muitos já ouvi dizer, o irmão não tem fé para dar o dízimo. Mas eles têm fé, irmão. Eles têm fé, irmão.